Olá, bem-vindo ao nosso curso sobre aspectos. Bem, primeira coisa que eu acho que é importante esclarecer é: o que é um aspecto astrológico? Considere aquilo que você já sabe. Quando nós analisamos um mapa, nós levamos em conta o sujeito como centro do sistema, e não o Sol. Nós sabemos que quem está no centro do sistema é o Sol, mas para a astrologia nós consideramos o sujeito, que pode ser o indivíduo, a empresa, o animal, a cidade, qualquer coisa que você deseja analisar. E quando você coloca um sujeito como centro do mapa, os planetas são colocados em torno desse sujeito. E aí o que ocorre é que esses planetas eles têm uma distância entre si, que é uma distância angular. Por exemplo, se tem um planeta nesse momento no alto do céu, exatamente sobre a minha cabeça, e um outro que está nascendo no horizonte, eles fazem necessariamente um ângulo de 90 graus. Se eu tenho um planeta diante de mim e eu tenho um outro exatamente atrás de mim, eles estão opostos. Isso são os aspectos. São as distâncias dos planetas, mas não a distância em quilômetros, uma distância entre ângulos. Nós distribuímos os planetas ao redor de um círculo, que é o mandala astrológico, e esses planetas formam distâncias angulares entre si. Então, aspecto é sinônimo de ângulo. Por que isso é importante? Quando aprendemos astrologia, aprendemos a interpretar planetas nos signos, aprendemos a interpretar os planetas nas casas, e tudo isso é muito significativo. Mesmo assim, nós nunca podemos dizer que duas pessoas que têm a Lua, por exemplo, no signo de Libra, são o mesmo tipo de pessoa, porque, em termos astrológicos, um pode ter a Lua em Libra em quadratura com Marte, e o outro pode ter a Lua em Libra sem essa quadratura e com outros aspectos. Ou seja, não basta a interpretar o planeta no signo e o planeta na casa. É preciso conhecer os aspectos. Que aspectos serão estudados? Existe uma quantidade imensa de aspectos possíveis, mas nesse curso nós iremos estudar aqueles que são os principais. Quais são os principais? São aqueles que derivam da divisão do círculo. O círculo tem 360 graus. Dividindo pelo número 1, nós temos o próprio 360, que é o ângulo da conjunção, quando dois planetas estão unidos no mesmo ponto. 360 dividido por 2, ou seja, 180 graus, a oposição. 360 dividido por 3, ou seja, 120 graus, o trígono. 360 dividido por 4, a quadratura, 90 graus. E 360 dividido por 6, ou seja, o sextil, 60 graus. Todos esses aspectos serão estudados. Quais nós não estudaremos e por quê? Existem aspectos como o novio, a sesquiquadratura, a semiquadratura. Tudo isso tem a sua importância, mas é importantíssimo que primeiro você domine os aspectos mais significativos, para depois a gente considerar esses aspectos menores num outro curso sobre coisas que podem ser utilizadas numa interpretação astrológica. Mas, no momento, nós utilizaremos estes aspectos, que são os aspectos considerados maiores. Também, considerando esses aspectos, leve em consideração que não basta só olhar que tipo de aspecto está acontecendo, mas também em que estado esse aspecto está, e também se existe um aspecto mais forte do que o outro. Então é importante considerar, sobretudo, a tabela de dignidades planetárias, ou seja, é importante que você saiba o que é domicílio, exílio, exaltação e queda. Por quê? Porque isso vai afetar a maneira como você interpreta os aspectos. Veja bem, dou um exemplo. Uma quadratura entre Sol e Marte vai ser completamente diferente se o Sol estiver em Áries e Marte estiver em Capricórnio, e se o Sol estiver em Libra e Marte estiver em Capricórnio. Vejam, é uma quadratura entre Sol e Marte? É. Mas os signos diferentes vão afetar diferentemente a interpretação dessa quadratura, porque alguns signos vão fortalecer esse aspecto e outros vão diminuir a intensidade deles. Um outro ponto que é importante salientar é que os aspectos, isso é importantíssimo vocês terem em mente, é que os aspectos eles têm estados diferentes de acordo com os graus que eles ocupam. Então, nós temos, por exemplo, um planeta como o Sol. Vou dar novamente o exemplo da quadratura com Marte. Em quadratura com Marte, se o Sol está, por exemplo, a 5 graus e Marte está a 8, o Sol está num grau inferior ao de Marte. O Sol está a 5, Marte está a 8. Nós chamamos essa quadratura de quadratura aplicativa. Por quê? Quando o astro mais rápido, presta atenção, anota isso, que isso é importante.
Quando o astro mais rápido estiver num grau inferior ao do astro mais lento, nós chamamos esse aspecto, seja ele quadratura, oposição, conjunção, o que for, de aplicativo. O que significa um aspecto aplicativo? Que ele está crescendo em força. Ou seja, na medida em que você vai ficando mais velho, esse aspecto ele vai se tornando mais forte. E quando é ao contrário? O planeta mais rápido está num grau superior ao do planeta mais lento. Voltando ao exemplo, quadratura de Sol com Marte. Mas o Sol está a 9 graus de um signo e Marte está a 5 graus do signo da quadratura. O Sol, que é o astro mais rápido, está fazendo quadratura a um planeta que é o mais lento. Num grau superior. Então, essa quadratura é chamada de separativa. O que significa isso? Que na medida que você vai ficando mais maduro, esse aspecto, que pode ser qualquer um, ele vai se tornando mais fácil de controlar. Então, a diferença é, quando um aspecto é aplicativo, é porque ele é algo que está num crescente. E como ele está num crescente, ele exige um pouco mais de esforço de consciência para você conseguir dominar. E quando ele está separativo, é porque ele é muito forte na sua juventude e você vai aprendendo a domar ele com mais facilidade na medida que você amadurece. E quando os planetas estão no exatamente mesmo grau, por exemplo, Sol em quadratura com Marte, Sol a 3, Marte a 3, aí é porque eles estão num estado partil. Partil com L. Partiu com L significa que eles atingiram o apogeu. É o estado mais bruto e puro daquele aspecto. É o que nós chamamos de um momento do apogeu daquele aspecto. A gente então aprendeu que nós vamos estudar os aspectos pitagóricos, os mais importantes, repetindo que são conjunção, que simboliza união, oposição, o nome já é autoexplicativo, significa duas qualidades que estão guerreando, estão opostas. O trígono, que representa uma harmonia fundamental, assim como o sextil é uma harmonia fundamental menor, e nós temos a quadratura, que é um conflito também, mas não é um conflito de oposição, é um conflito de natureza mais interna. Além disso, nós vamos considerar o estado cósmico eventual desses planetas, ou seja, não basta considerar que é uma quadratura, que é um trígono, que é uma conjunção, tem que considerar também se algum dos planetas envolvidos está em algum estado cósmico especial. Ou seja, algum dos planetas está em domicílio, em exílio, em exaltação ou em queda. Além disso, nós vamos considerar se o aspecto é aplicativo, separativo ou partil. No que diz respeito ao estado cósmico dos planetas, vou dar um exemplo também que é importante para vocês considerarem. Por exemplo, numa oposição entre planetas, nós temos a pessoa nasce e naquele momento que ela nasceu, Mercúrio estava exatamente aqui e Marte estava ali atrás, exatamente no oposto de Mercúrio. Então nós temos uma oposição Mercúrio-Marte. Numa situação dessas, quem é que comanda a oposição? Depende do signo. Por exemplo, Mercúrio em oposição a Marte, Mercúrio em Gêmeos, Marte em Sagitário. Quem é que está mais forte? É só olhar a tabela de dignidades. Mercúrio em Gêmeos é a posição de domicílio de Mercúrio. Marte em Sagitário é uma posição que não tem um estado cósmico diferenciado. Então, em todo aspecto, quando você for olhar, considere não apenas o aspecto, observe se aquele aspecto envolve algum estado cósmico diferenciado, porque isso vai funcionar como um reforço importante. Um último exemplo, para a gente finalizar esse nosso primeiro encontro, você pega, por exemplo, alguém que está com uma conjunção de Lua com Júpiter. Aí você pensa, essa conjunção de Lua com Júpiter, quem é que comanda essa conjunção? Se ela ocorre, por exemplo, no signo de Sagitário, é óbvio que é Júpiter que comanda, porque Júpiter rege Sagitário, e Júpiter está em bom estado cósmico em Sagitário, e a Lua em Sagitário está num estado cósmico que não é significativo. Mas se a Lua em conjunção com Júpiter estivesse no signo de Câncer, a Lua comandaria, porque a Lua estaria domiciliada, ou seja, estaria em um estado cósmico forte. Já Júpiter em Câncer, apesar de ser uma exaltação, é um estado cósmico que é menor do que o domicílio. Leve em consideração essas regras, de maneira tal que
Perceba, você não pode jamais interpretar um aspecto astrológico sem considerar que aspecto é este, se ele está aplicativo, separativo ou partil, e considerar também em que estado cósmico, se existe algum estado cósmico diferenciado envolvendo esses planetas. Ok? Muito bem, obrigado pela atenção e até nossa próxima aula.